Namaskar a todos. É uma grande alegria, com grande alegria que eu estou aqui com todos vocês para compartilhar uma experiência, e eu trouxe como texto base o ritmo individual, o ritmo universal, e quem vai fazer a mediação vai ser a Parameshwari, que é a Marília Emília Cunha, isso. Então, a gente está testando os tempos, é a segunda reunião, então a gente está ajustando. E nós vamos começar, como é ritmo, se fala de ritmo, vê se não está dando muito eco, tá bom assim? O volume de voz? Tudo bem?
Tá tudo Nós bem. vamos, o Akash, ele vai ser, tipo assim, o apoio, né? Ele vai passar os slides e nós vamos fazer, a proposta de hoje é vivenciar o ritmo. Todo mundo deve ter lido o texto. Nós vamos deixar um tempo para perguntas no final. Que bom que tem o Dada, que tem vasta experiência, que pode também nos ajudar. Então, eu gostaria de fazer uma colocação que Bauman ele fala, né, que a sociedade atual está se afogando em informações e sedenta de conhecimento. Então, o propósito desse encontro é promover esse conhecimento. Apesar de trazer os slides para ilustrar essas informações, nós também vamos vivenciar um pouco desse expandir e contrair, tá? Então, eu vou pedir ao Akash que coloque uma música pensando em toda essa diferença, né? Que Baba fala de que nós somos, que a diversidade faz parte da natureza humana. E nós todos somos diferentes, com profissões diferentes, experiências diferentes. Então, em cima disso, eu li um livrinho chamado Diferentes, tão diferentes, e daí eu acabei compondo uma música e melodia, e o Ramakrishna fez o arranjo, e eu estou trazendo pela primeira vez para vocês. Ele fez a semana passada. Então eu ofereço a todos vocês, primeiro um Namaskar coletivo, e daí a gente já vai, vamos ver, quem está no controle do slide é o Akash. Ele vai mostrar os corações de todos vocês que me enviaram. Eu fiz uma mandala de corações, dando Namaskar. Eu não sei se dá para maximizar somente esse slide. Então, o coração de todos vocês estão aí, nós estamos completamente entregues à missão de Baba. Vão se encontrar aí. Depois eu vou disponibilizar esses slides, eu fiz para nós, para o nosso grupo, para pesquisar. Então, estão todos representados. Quem enviou, eu acolhi. Tá bom? Vocês estão vendo? Se encontraram? Sim. Eu coloco aquela música do começo que você falou? Isso, então... Agora? Passa o terceiro slide, que fala exatamente isso. Quando eu pedi um coração, cada um fez do seu jeito, e é assim, nós somos, temos uma natureza, né? A essência é divina, mas cada um tem uma natureza. Então, pode ser o terceiro slide, e daí depois a letra da música e depois o som, para a gente cantar e dar uma expandida. Então, todo mundo trabalhou o dia inteiro, está todo mundo recém sentou para depois a gente focar, tá bom? Pode ser o próximo? É esse slide que você queria? O próximo agora, que tem em sânscrito o que Baba fala sobre a diversidade. Até eu estava conversando com a Suchetkana e ela falou que o que mais tocou no texto, assim, além de outras questões, mas seria o próximo, aquele que é o terceiro slide. É que eu não consigo mexer aqui, né? Não é esse que está aparecendo, que tem o pôr do sol? Esse aí é o Namaskar. Pelo menos para mim, eu não estou vendo o pôr do sol. Aqui está... Peraí. Eu estou compartilhando aqui o slide que tem uma foto do pôr do sol e a diversidade é a lei da natureza, a uniformidade nunca ocorrerá. Isso, aqui para nós está parado no slide do coração. Se você tirar o compartilhamento e compartilhar de novo, será que dá certo? Isso então. Soma, nessa pausa eu vou aproveitar para dizer que a gente está 10 minutos à frente do programado, tá?
para você entendi. ter uma noção de tempo. Você deixou 20 minutos no final para você se reorganizar aí conforme o necessário. Isso. Então, como eu não tinha me apresentado bem, mas a maioria me conhece, então essa caminhada de 40 anos de Ananda Marga e 40 de educação, daí eu estou trazendo essa bagagem para a gente compartilhar. Então, Baba, no artigo esse de 1969, ele fala Vayetitram Prakritam Dharma Samanam na Bhavyashyati. Então, diversidade é a lei da natureza, uniformidade nunca ocorrerá. Assim mesmo como o sol sempre vai ser sol, a lua, cada um tem a sua missão nesse momento, né? Então, essa uniformidade, apesar da gente buscar a igualdade social, né? O humanismo está trabalhando nessa perspectiva. Então, a gente vai mostrar essa diversidade com essa canção, que chama Somos Tão Diferentes. Foi em cima, baseado numa história de inclusão, onde se conta para a criança, isso é uma história de uma mineira, onde ela conta e mostra os bichinhos, um tem pelo, outro não tem pelo, um é magrinho, outro gordinho, um é alto, outro é baixo. Então, trabalha a inclusão. E essa frase de Baba, ela traz isso, né? Ela tem um caráter de inclusão. O próximo slide. É a primeira vez que está sendo feito aqui no nosso grupo os slides, né? Eu não sei como que vai ser o próximo, ele já é a canção, daí pode largar a letra e a música ao mesmo tempo. É bem animado, gente, para a gente dar essa expandida para depois esse recolhimento. É uma balada espiritual. Tão diferente, habitamos o mesmo lugar. Estamos no universo que Deus imaginou criar. Somos tão diferentes, habitamos o mesmo lugar. Estamos no planeta Terra, que está sempre a girar. Somos tão diferentes, habitamos o mesmo lugar. Somos todos amigos, então vamos celebrar. Namaskar, 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 Namaskar. Vamos cantando todos juntos? Somos tão diferentes, habitamos o mesmo lugar. Estamos no universo que Deus imaginou criar. Somos tão diferentes, habitamos o mesmo lugar. Estamos no planeta Terra, que está sempre a girar. Somos tão diferentes, habitamos o mesmo lugar. Somos todos amigos, então vamos celebrar. Namaskar, 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 Namaskar.
Joia. Espero que vocês tenham gostado, que eu estou homenageando a todos. Tá todo mundo ouvindo? Isso. Então, eu pensei de falar um pequeno conto para vocês. Daí eu pediria ao Akash que partilhasse o 7º slide. Então, eu vou contar uma história. Isso, a gente pode parar aqui um pouquinho. Tá bom aí. Fica aqui, isso. Então, vou contar a história de Gurukul, como que iniciou. Baba, ele fez uma releitura de Gurukul. Gurukul, antigamente, há mais de 10.000 anos, existia para os brahmanes. Somente eles tinham acesso a uma boa educação e tinham acesso a pessoas realizadas e com autoconhecimento. Então, Baba veio aumentando, ampliando essa visão de Gurukul e criou Ananda Marga Gurukul, Gurukula. Gu, escuridão, Guru, dissipador, Kula, instituição. Então, tem esses 3 pilares que vai ser o Tantra, que é onde se baseia tudo, Neo-humanismo e Prauta. Então, esses 3 pilares, hoje a gente vai centrar no Neo-humanismo. Então, o Gurukula, ele não é só universidades e educação, ele trabalha toda essa dimensão humana em todas as esferas. E o objetivo é ensino, pesquisa e serviço. Então, o Tantra, que é a base da filosofia da Ananda Marga, o Neo-humanismo, que é essa dimensão desse nova forma de ver o universo, e Prauta. Então, os prautistas aqui podem contribuir depois com a fala. Então, é só para ilustrar a grandiosidade do nosso mestre P.R. Sarkar, Prabhat Ranjan Sarkar. Eu vou deixar os slides com vocês, porque a minha intenção é que não que vá distribuindo em grupos, como acontece, mas que vocês tenham esse material para vocês aplicarem, enriquecerem o trabalho de vocês, aonde vocês forem falar sobre o neo-humanismo. Nós vamos agora passar... Pode passar o próximo slide, assim? Isso agora, eu vou fazer uma... Espera aí. Agora é um slide de transição. Eu vou pedir para vocês para fechar um pouquinho os olhos, tá? E o Akash, ele tem uma música de um músico chamado Andrei Ancelero, um deficiente visual músico de Curitiba. Então, a música chama Immortality. Então, ela é uma música que eu digo que é espacial. Então, eu vou pedir para vocês fechar um pouquinho os olhos para a gente se conectar, esse pequeno eu com esse grande eu, para fazer uma respiração mais profunda e a gente começar já a fazer os trabalhos para ficar com bastante foco, ok? Buscando a concentração. Inspira, expira. A
ativando o sistema parasimpático, que vai dar como resposta o relaxamento, melhorando assim nosso foco. Então, inspira, ao expirar, dobra o tempo, exalação. Cada pessoa tem o seu tempo da sua capacidade respiratória. Não tá dando para ouvir a soma. Respira. O áudio tá acima da voz da soma. Então, continue fazendo essa respiração diafragmática, inspirando de acordo com a sua capacidade respiratória, criando o seu próprio ritmo. E ao expirar, dobra este tempo. Inspira, colocando as mãos sobre o abdômen, infla bem os pulmões e depois vai soltando pela boca, soprando como se estivesse soprando uma velinha. Ativando o sistema parasimpático que vai dar como resposta o relaxamento, aumentando assim o nosso foco para as explicações, explanações posteriores. Então vamos ficar com a mente calma, calmamente, uma mente calma, concentradamente, uma mente mais concentrada. Observe o seu ritmo respiratório. Cada órgão do seu corpo também tem seu ritmo. O coração, o pulmão, os intestinos, os movimentos peristálticos. Então se conecte com o seu corpo, com a sua mente. E agora, aos pouquinhos, a gente vai abrindo os olhos, voltando à respiração natural. E dando início à sequência dos trabalhos. Como vocês leram o texto, e a gente aqui está de uma forma simples. O Dada Jyothi Prakashananda, no nosso treinamento de tática, ele falou: as perguntas têm que ser difíceis e as respostas fáceis. E um educador, ele tem que explicar de uma forma que as pessoas entendam. Então, eu fiz uma síntese do texto fazendo uma analogia com a educação. Esse primeiro, ele fala dos ritmos, né? Então, esse grande eu, ele é o controlador de todos os ritmos e tempos. Então, todos os outros tempos estão modulados e vinculados a esta vasta vibração universal. Então, aquele cordão que liga, que pode ser invisível, ele é a entrega, ele é a devoção. Quando o Papa fala no texto Terra e Sarkar, né, de que o menino está empinando a pipa, quem olha de longe vê a pipa, vê um menino, mas o carretel está no controle dessa mão desse menino, né? Mas o vento está no controle da natureza. Então nós estamos o tempo inteiro interligados e conectados. Tu pode fazer uma sequência de slides
que daí eu posso ir indo explicando, porque eu fiz bastante slides, exatamente, voltando, por exemplo, observe o seu dia. Quando a gente amanhece, o dia está muito ensolarado, o que acontece? Nós sentimos, né, uma vontade de sair, agir. Então, por quê? Porque essa influência dessa força mutativa, Rajaguna, ela age sobre os nossos nervos e nós queremos produzir, é algo natural. A natureza, expansão, contração. Agora, nesse próximo, por que é tão bom meditar pela manhã e à noite, né? Que são momentos de maior sutileza, períodos onde a nossa mente fica mais tranquila. Então, tudo é cíclico, tudo é rítmico, inclusive a natureza. E quanto mais nós estivermos conectados, mais nós vamos estar em sintonia e mais felizes, saudáveis. Para meditar, esses horários são fantásticos. E à noite, depois de quem acordou cedo, produziu, vem a quietude. Mas daí entra a energia mais tamaguna, a estática, né? Que é de você parar, de dar uma pausa. Vem a inércia do sono no corpo, na mente. Então, essas três forças que eu estou exemplificando para vocês, que eu busquei figurinhas, né? Então, a inércia seria a tamaguna, a força estática, a rajaguna, o dinamismo trabalhando, e depois a sattvaguna, a sutileza, momentos de contemplação. Se você fica muito contemplando e não usa muito o seu dinamismo, ou se fica só nesse movimento, vai haver um desequilíbrio. Eu vou pedir para focar um pouquinho aqui a caixa. Então, uma vez andando aqui em Ananda Kirtana, bem no início, o Dada Tapesh me falou, Soma Baba falou que a mente tem 3 movimentos. Interno, externo, daí isso a gente sabe, né? E ele falou, extro, interno, intro, externo, né? Então, existe o ritmo interno e o ritmo externo. Pode ir para o próximo, que daí vai acompanhando a fala, por favor. Então, o que acontece? No momento de expansão e contração, se eu fico muito no mundo externo e não venho para o meu mundo interno, fazendo a minha sadhana, na meditação, isso vai, ou vice-versa, eu fico só no meu mundo interno e não vou para o mundo externo, ocorre uma desordem psíquica, que o próximo slide ele fala disso. Por que no livro, neste livro, que é o primeiro de Neo-Humanismo, de 1987, feito lá em Caxias do Sul, Baba fala sobre isso. Por que ocorrem essas desordens psíquicas, né? Quando há esse desparalelismo entre o extro interno e o intro externo. Ou a pessoa fica muito parada, com uma inércia, ela fica letárgica, ou então fica numa hiperatividade. Então, a educação, mais à frente nós vamos ver, ela tem que ter esses momentos também de expansão e de contração. E quando há diferença, por exemplo, eu chego no ambiente, como está falando a palavra, inadequação. Quando você chega num ambiente e seu ritmo não combina com aquele ritmo, o seu ritmo interior é diferente daquele ritmo exterior, vai dar uma inquietude, um conflito, um mal-estar e você vai querer sair daquele ambiente, que é o sentimento de inadequação. Acontece com a criança, ela tem um ritmo. E quando ela chega numa escola que tem um ritmo totalmente diferente do dela, ela não vai se sentir adequada, acolhida ou pertencente. Neste mesmo livro, Baba fala, que por isso que eu falei dos 2 textos, o do ritmo e do sentimento devocional, que é o primeiro livro, primeiro capítulo, primeiro texto,
onde fala que os complexos de superioridade e inferioridade impedem essa expansão mental. Então, na educação, a gente trazendo para a educação, ocorre isso, né? Tem crianças que se sentem inferiores em alguns momentos e às vezes superiores ou até mesmo as pessoas. E só parar um pouquinho, Baba fala que os dois são muito danosos para a mente humana. De superioridade, a pessoa ela não vai ter a humildade. E o de inferioridade, a autoestima, não vai permitir com que a pessoa use o seu potencial. E através da educação, a gente tem essa oportunidade de acolher e criar uma ambiência para as crianças, para os adultos se sentirem seres pertencentes a esse universo. Nesse slide, quando a pessoa se sente inadequada, ela vai ou contrariada. Por isso, a variação do ritmo, da forma e da cor também. O ritmo cardíaco acelera numa situação de raiva. Observe essa pessoa. Os olhos ficam arregalados, as mãos, é tudo instintivo, né? Então, a pessoa fica vermelha, muda a forma do rosto, a tonalidade da pele, o ritmo respiratório. Então, Baba tem outro texto que fala lindíssimo, vibração, forma e cor. Então, eu li esses textos e condensei essas informações. Então, agora chegamos no que o meu aprendizado direto com Dada Tapeswarananda, quando ele diz que escutou diretamente de Baba. Então, o movimento intro-externo, estro-interno. E a gente busca na Ananda Marga o caminho também que sobe em relação à consciência, em direção à consciência suprema. Então, até mesmo o símbolo do triângulo com vértice para fora, yoga da ação, do serviço, de expansão. O triângulo do pratique com vértice para baixo, de interiorização. E nós temos a nossa meditação, vai nos levar à vitória, que é atingir essa consciência suprema através da devoção. E a meditação, ela promove as práticas meditativas, desenvolve essa benevolência. Então, o Kirtan, a meditação altera a cor mental, né? A cor mental era dito, Baba falava para os acharyas que quando ele olhava para uma pessoa, ele via a cor mental da pessoa. É a cor dos pensamentos dela, se são tamásicos, densos, se são rajásicos, muito conflito, ou suaves, ou contemplativos. E a gente oscila no decorrer do dia. Então, trazendo para a educação também, a gente cria toda uma ambiência para que isso ocorra. Pode ir passando. Pode passar. Eu vou entrar já direto nos fundamentos. Pode ser o anterior. Quando eu falei para vocês assim de fundamentação filosófica humanista, não é estudar profundamente, mas estudar e saber também fundamentar, né, por que a educação humanista. Então, tem 3 premissas que eu estou apresentando para vocês, que vocês já conhecem, mas esses são os fundamentos filosóficos, né? Que existe, primeiro, uma consciência suprema, que a natureza de todos os seres, animados e inanimados, é divina. E que existe 2 tipos de conhecimento, interno e externo. Eu ainda vou permanecer um pouquinho nesse slide para explicar. A educação tradicional, ela apresenta mais o tipo de conhecimento externo. E a neo-humanista, ela apresenta práticas
para desenvolver esse conhecimento interno. A BNCC veio trazendo também, na sua competência número 8, 9, uma dimensão a ser trabalhada que se chama autoconhecimento. Então, está se começando a ampliar esses horizontes. E eu vou mostrando através da fala, né, esses links e mostrando as nossas práticas, como tem em Porto Alegre, como tem em Ananindeua, também em Belo Horizonte, Araruama e São Paulo. Pode passar o próximo? Isso. Então, seguindo do princípio, o ponto de partida é a ética, os valores humanos. Não é um ponto de chegada. Primeiro, temos que ser éticos e esse ponto de partida da educação neohumanista é parte desse pressuposto. E a meta da educação neohumanista é atingir a consciência suprema. A união, a unificação desse pequeno eu ao grande eu. E o que faz esse trajeto, esse percurso todo que a gente vai percorrer, ele vai estar embasado nas bases, né, filosóficas neohumanistas. E então o currículo todo neohumanista vai proporcionar com que todos os seres, né, todas as crianças, todas as escolas, eles possam partir desse princípio, né, da ética, e que esse currículo em todas as escolas crie essa ambiência para atingir a meta da educação neohumanista, que é a consciência suprema. Depois conversamos sobre isso, mas vou chegar aí. Vou fazer a pergunta. Geralmente se pergunta quem vai responder, na verdade, eu estou fazendo uma pergunta da pergunta, né? Quem vai responder essas perguntas? Geralmente, de onde vim? Essa é a grande ânsia do ser humano, né? Para onde vou? O que tenho que fazer aqui? Qual a minha meta? Então, essas perguntas, a educação neohumanista, ela vem trazendo na sua matriz curricular, no seu desenho metodológico, ela vem trazendo através do currículo, proporcionando com que a criança ela vivencie através dos contos, através de todas as atividades proporcionadas. Quando se fala, vou abrir um parêntese antes de entrar nesse, quando se fala do círculo do amor, que tudo na educação neohumanista é circular, né? Círculo do amor, círculo mágico, a contação de história. Eu e a Su, a gente conversa sobre o círculo rítmico, né, que a pedagogia Waldorf, eles têm o ritmo também roda rítmica, e o nosso é tudo circular. Então, o círculo do amor, numa visão mais ampliada, o que é? É a partir do momento que a criança chega na escola, já começa o círculo de amor. A forma como ela é recebida pela professora. Depois vamos falar sobre o papel fundamental do professor. A forma como ela é recebida, como ela é olhada, como ela é acolhida. E vai por todas as rotinas, seguindo todo um ritmo de atividades de expansão, contração, a merenda, os contos, e ele fecha quando ele sai. Então, o círculo do amor é tudo que a criança vivencia no seu dia a dia. A gente pode passar para a próxima. E depois eu vou deixar com vocês os slides, vocês podem olhar com mais detalhe, né? Mas, então, os valores, eles também estão baseados, os princípios, né, as premissas também, baseado no universalismo. Pierre Sarkar, ele fala, o unicoísmo é o universalismo, né, que une todo o universo. Amor por toda a criação, como nós falamos naquele slide
dos fundamentos, uma igualdade social. A educação ela vai diminuir cada vez mais essa desigualdade social para que todos tenham direito a todas as necessidades básicas e o sentimento de benevolência. A gente pode dar o segmento. Nós vamos falar sobre sobre as camadas da mente de uma forma bem também sucinta, porque cada tópico desse, ele dá uma discussão, debates, e é uma vivência de muitas horas. Então, vocês já podem ler aqui os princípios norteadores, né? Despertar essa sede pelo conhecimento e desenvolvimento de toda a personalidade humana, de ser um ser integral. Toda a educação ela é baseada na ética e também na estética, que tem ali cultivo da estética em todas as disciplinas. Esse despertar da consciência espiritual, ele vem através dos contos, ele já vem do contato da criança com a natureza, e que todas as disciplinas estejam interligadas. Inclusive, Baba, quando criou o Gurukula, ele falou que no futuro os cientistas vão estar juntos com os artistas para trabalhar as questões, né? Vão ter disciplinas que estão interligadas. O educador como exemplo sempre, e a valorização da cultura local e a cultura universal, ou seja, trabalhar os princípios universais, valores universalmente partilhados e valorizando a cultura local, esse espírito de serviço, toda essa expansão, né, da consciência como um todo, sentido de justiça. Então a gente pode ir passando. Aqui é uma parte que eu quero ficar um pouquinho. Me tocou profundamente aquele livro, né, A Flor de Lótus, que Baba escreveu. É um conto para adolescentes, é muito bom. Então a gente vai entrar nesse desenho metodológico da educação neohumanista. À esquerda, só voltar um pouquinho que eu vou dar uma explicação que me inspira muito. Esse livro, a capa dele está à esquerda e à direita eu pintei um painel, esse painel na escola Sol Nascente, onde representa essa flor de lótus, a ligação romântica que a flor de lótus tem com a lua. Tudo que Pierre Sarkar Baba fala é com muito amor. Os Prabhat Sangeetas 5018 que ele criou, eles sintetizam toda a filosofia de Ananda Marga, estão nos Prabhat Sangeetas. E Baba, tudo ele falava de forma muito poética, lógica e científica, isso que é encantador. E a educação, ela tem que ser encantadora. E à direita, então, na nossa escola, eu pintei essa flor de lótus que simboliza essa sementinha que chega para a gente, que independe de onde esteja, porque normalmente a flor de lótus ela pode estar na lama, mas ela vem linda, brilhante. Então, para lembrar sempre que essa flor de lótus, que é a essência dessa criança, vai estar sempre lembrando e sempre conectada com a lua, que é com a entidade suprema. Então, a gente busca sempre trazer esses materiais, como tem 2 papagaios que a gente está em zona rural. Então, criar um ambiente da natureza para dentro da sala e fora da sala. Então, a gente pode passar. E esse é um painel que a gente tem numa outra sala. Quando essa pessoa, que eu tenho muito carinho, a Adriana Mourão, ela pintou juntamente com outra pessoa, que eu não lembro, a Su pode falar melhor. Quando foi pintado esse castelo, que é um conto de fadas. A minha voz está tremendo ou não? Então, esse painel,
uma das crianças perguntou para a tia Andressa: professora, posso entrar nesse castelo? A professora se emocionou porque imagina a criança perguntando, tá pintado lá na parede. Ela quis entrar no castelo. Então, realmente a educação, principalmente os primeiros anos, o primeiro setênio, do 0 aos 7 anos, tem que ter muito encantamento. A gente vai já falar sobre as camadas da mente de uma forma mais sintética. Podemos passar? Então, falando em ritmo, eu trouxe exemplos e eu me apropriei das imagens, eu mesma que fiz esses cliques aí, momentos de contração e expansão. Então, a criança está lá fora brincando, é expansão. E mesmo dentro de sala, se ela brincar, vai brincar, é um brincar mais contraído. Então, vamos dizer, o preparo, o planejamento, que a gente se preocupa muito com o ritmo diário, que é como que a criança chega, que atividades você vai fazer como ato de respirar. Inspira, dá uma pausa, expira. Foi o primeiro exercício que nós fizemos. Imagina se a gente só expira ou só respira. É muito harmônico, né? É uma expansão, dá uma pequena pausa e uma contração. Então, é a forma mais saudável para a criança, para a mente, para o corpo dela, para a alma também, né? Porque ela vai se sentir muito feliz. Então, eu já coloquei até as frases ali condensadas, né? A gente segue, na verdade, esse ritmo cardiorrespiratório que é do coração e dos pulmões, né? Respeitando essa pulsação que é natural. O ser humano é o único ser que nasce respirando bem. Observa um bebê, parece um tamborzinho. E o único ser que morre respirando mal. Então, a gente tem que repensar esse tipo de educação que não dá tempo para os ritmos, que não respeita os ritmos. Isso tudo interfere na questão física também. Quanto, né, é respeitado esse ritmo, como foi colocado agora, os 3 tipos de ritmos. No final, a Sutietana vai dar uma arredondada para mim e a gente entra, né, Pode ser o próximo que fala o ritmo diário. Então, todo o currículo nosso, esse desenho metodológico, ele perpassa pelo o ritmo diário, que entra o círculo do amor, que vem todas as atividades, né? De história, entrego, a criança chega, como que ela é recebida, ela já sabe, não precisa assim, a repetição vai fazendo com que crie aquele ritual de chegar, tira o sapato, coloca a mochila, arruma o ambiente dela, ou como que a rotina ela vai se fazendo em cima desse ritmo, né? O ritmo semanal, ela já sabe, segunda-feira, ela já sabe quando ela volta, o primeiro dia é de artes, o último dia é um teatro, uma contação, e tem os ritmos mensais, que são as fadas, os contos, que marcam cada mês. Isso eu estou fazendo uma hipótese do nosso universo, lançando para vocês o que a gente está vivenciando, né? Estamos levando para vocês. Então, o círculo da criação, dos elementos. Então, eles vão vivenciando, né? Lembra que o pessoal gostou desse tapetinho, que é recente, que a minha amiga me trouxe, né? Tá? Então, e tem o ritmo anual, que são as festas e celebrações, inclusive o aniversário. O aniversário é uma celebração onde a criança ela vai construindo a sua identidade. Por isso é um dia tão especial para ela, né? As festas que marcam de acordo com cada cultura, Páscoa,
tipo Natal, festa junina, né, de São João. Então, as festas populares, porque Baba fala valorização da cultura local. Então, o grande desafio, a gente trabalhar esse currículo, valorizando essa cultura local e trabalhando também esses valores universalmente partilhados, mostrando para essa criança, através dos... Tem escolas que falam projetos, né? Desse currículo, os elementos da criação. Então, aquela pergunta, de onde eu vim? Daí tem um conto do Mágico do Coração Grande, que a Lalita já aplicou em Araruama, né? Então, a gente vai cada vez mais através dos contos, fazendo com que essa criança ela introjete as histórias, para que na fase depois que ela entra, agora 6 anos, né, no ensino básico, no ensino, nas séries iniciais, ela leva todos aqueles contos e canções, ela carrega dentro da alma dela, dentro da mente. Então, quando ela for produzir um texto, ela vai ser um texto rico de imagens que ela viu, que ela internalizou, contos que ela escutou, canções que ela cantou, porque trabalha a camada da criatividade. A gente pode ir passando para o próximo, né, que o tempo está curto. Então, só para mostrar, muda como são as épocas, ou muda dentro, as estações, como eu mostrei para vocês. A criança, ao observar a natureza, é dia, noite. O tempo esfriou agora, aqui em Minas. Na sala de aula existe uma mesa de época que contextualiza. A professora não diz, agora tem o inverno e tal. A professora vai colocando, compondo, com materiais da natureza, uma folhinha, a bandeirinha, que depois vai ter a festa de São João, que foi essa aqui são imagens da nossa festa linda de São João do ano passado. E a criança, ela vivencia então dentro e fora, dentro da sala, com as canções, o acolhimento. E o inverno, ele é mais de contração, outono, inverno. Depois vem a primavera, verão, expande. Então, a natureza também é de expansão e contração, né? Então, a criança, ela vai vivenciando. E eu sempre digo, converso com as professoras, eu e a Su nas paradas pedagógicas, o educador infantil, ele precisa falar menos. A criança que vai descobrir o que tem de novidade, se ela desenhou algo novo, deixa trabalhar as percepções, a primeira camada da mente, né? Então, agora a gente vai ter que mostrar, eu acho, um pouco mais rápido. Então, o professor Ananda Murti Baba Shri Shri, né? Ananda Murti, P.R. Sarkar, ele fala sempre, tem que ter competência técnica, sim. Incentiva a participar de seminários, mas ele tem que ter a retidão no caráter, ter uma conduta doce e sorridente e o espírito de serviço, de entrega, né? Então, porque a criança, ela vai observar não o que você fala, mas o que você faz, o que você sente. Então, o educador infantil teriam que ser pessoas que tivessem realmente esse tipo de conduta amorosa, né? Essa paciência. Então, a gente vai passando. Pode ir passando mais isso. Então, o que quando fala nesse texto do ritmo, ele fala do corpo físico, alimentação saudável. De que forma a gente pode, além da cozinha, fornecer, e da pessoa que faz amorosamente a comida, fornecer uma alimentação saudável, proporcionar, só voltar um pouquinho, todos esses materiais foram feitos pelas nossas professoras, confeccionados com material
como feltro, né? E ali tem melancia, tem abacaxi, tem cenoura, tem pepino, tem morango. Então as crianças brincam, elas brincam de vender legumes na sala, elas têm a banana, que é a foto do centro. Então a criança ela tem que ter, também a sala tem que ter esses materiais para que ela possa também ter esse acesso do brincar, da imaginação, da criatividade. Pode ir passando. E a gente opta por dar o lanchinho de uma frutinha antes do almoço coletivo, fazer na própria sala. Por quê? Para ter mais acolhimento. Geralmente tem uma toalhinha e a professora pergunta educadamente: você aceita? E quando o Baba fala dos tuvons, estudantes voluntários, tal, ele fala de regras de etiqueta, ou seja, boas maneiras. Então, em qualquer ambiente, nós atendemos uma população que está em vulnerabilidade social, que às vezes não trazem na sua casa essa questão do cuidado na hora de se alimentar, o respeito, de agradecer o alimento, aquele que produziu o alimento. Então, a gente promove, é muito saudável essa pausa, né? Para agradecer o alimento e comer. Aqui entra a Tia Su, que é uma foto antiga, mas eu gostei de botar essa foto, tá? A Tia Su num círculo com as crianças imitando os movimentos. Então, o yoga conta um movimento, trabalhando o nosso físico. Pode ir passando. Recebemos ano passado a visita do Dada treinador de acharyas e táticas da Índia, com a turma dos maiores, naquele momento, dando umas aulas de asanas, né? Trabalhando o yoga para criança, movimentos, porque tem idade também para aplicar, tem toda uma preparação. E também é de acordo com o planejamento. Se eu estou no elemento ar, na unidade, eu vou trabalhar uma postura do pássaro para a criança. Por isso que tudo tem que estar interligado. O próximo é os sentidos, né? Então, a criança ela é altamente perceptiva, né? Ela é o tato, o olfato, ela funciona, ela é puro sentidos. A criança, então, ela funciona assim, né? Ela sente, ela toca, ela precisa de cheirar, estar aqui junto com tudo. Ela vivencia o aqui e agora. E gostaria de enfatizar nesse slide por que se proporciona qualquer brinquedo simples, duradouro, né? Porque o elemento, por exemplo, eu estou aqui com um pratinho de cerâmica, né? De madeira, tal. Isso dá a sensação de, vamos dizer, de longevidade, que aquele objeto ele pode durar, duradouro. Então você vai cuidar desse objeto. Quando você, por exemplo, se você der 2 tipos de objetos para criança, faz de conta que é uma caneta, uma de pauzinho e a outra de plástico. A sensação vai ser diferente. Então, tudo que for de plástico, ele ilude os sentidos, no sentido do peso, da forma, muitas vezes, da temperatura. Então, diversos sentidos vão ser iludidos por aquele material que não é da natureza, uma pedra real e uma pedra de plástico, né? Então, peso, textura, cor, aroma, tudo vai ser diferente. Por isso que a gente promove a simplicidade e trazendo elementos da natureza para a criança, porque nesses primeiros anos ela vai absorver tudo isso, tá? É muito importante
essa questão. Daí podemos passando. E por que que os valores humanos entram nesse momento? Porque são sentidos. Então, a criança, ela tá aprendendo, chegou o primeiro ano, ela coroou o andar, está andando. Daí ela vai falar. E aos poucos ela vai começar, aos poucos e desde o início, imitar quem ela mais ama. Ou aquelas pessoas que ela está ladeada, que a rodeiam. Então, ela vai imitar quem está mais próximo. Depois, ela vai imitar o professor. Por isso que Baba falou que o professor é fundamental. Ele tem que ser digno de ser imitado. E os valores humanos, os contos, vêm para trazer para a criança isso, as fadas que a gente trabalha, né? Em vez de falar não roubar, a gente fala pedir permissão de uma forma assertiva, né? Em vez de a rinça não ferir, ser amoroso, benevolente. Mas a gente não diz vamos ser amorosos, benevolentes. Como que você ensina a verdade para uma criança, que é muito subjetiva, sendo verdadeiro com ela? Como que se ensina o amor? Sendo amoroso com essa criança, com esse adolescente. Então, eles nos imitam no tom de voz, no andar, no falar. E os valores humanos, então, entram para a criança saber que tem que ter um controle desses órgãos sensório-motores. Se ela tem uma emoção que quer socar o outro, ela sabe que a fada do coração quentinho, ela ensina o amor, ela veio contando sobre o amor, e ela vai lembrar do conto, ela vai ver o gesto da professora, que é de acolhimento, que é de amor. Podemos passando. Olha, temos que dar uma certa corrida. Tá funcionando tudo? Eu não sei se eu parei ou tá... Ah, sim. Então, só para mostrar rapidamente, aqui é o ambiente... Oi? Desculpa interromper, é que eu estou vendo que tem bastante slides ainda e eu estou ficando assim extasiado com a apresentação, estou gostando muito assim. Eu não sei, a gente poderia ver, vou te perguntar, né, se você quer falar assim hoje até, a gente pode combinar um horário para a gente terminar a sua fala e você continuar um outro dia. Não sei, é uma possibilidade, né, de a gente conseguir ver todos os slides sem precisar correr muito hoje. Tá, poderia ser talvez num período mais curto, né? E a gente iria direto. O grupo resolve. É porque vou confessar que é minha primeira vez online. Eu sou professora de sala, né? Então eu não estava muito habituada e eu não estou vendo os slides para saber assim o que eu poderia mais adiantar. Está na minha mente essa estrutura. Mas daí vai depender do grupo, né? Porque eu fiz toda uma lógica, sim, exatamente. Eu explico então, que ele vai exemplificar muito esse desenho metodológico, né, humanista. Aqui é um ambiente, apesar da gente ser uma escola super simples, a gente busca ter esse ambiente acolhedor com simplicidade. No slide à direita, só para explicar essa questão da introversão e extroversão e também como que a gente apresenta, já que a gente está falando de natureza, quando a gente vai apresentar um numeral para a criança, antes disso a gente trabalha o corpo, que é a primeira estrutura, né? Então, trabalha a parte motora. Nós temos uma educadora física aqui, a Trivene, que pode depois, em outro momento, falar bem com mais propriedade sobre isso, essa parte motora então a criança ela vai vivenciar muito a parte motora para ser alfabetizado, para entrar, né, nesse primeiro ano, a criança ela tem que dominar, como todo mundo sabe, os conceitos corporais,
frente, trás, esquerda, direita, em cima e embaixo, trabalhando essa tridimensionalidade e mesmo ela vê as pessoas de uma forma assim, quando ela vai ver no papel, na horizontal, isso é conversa para uma outro momento, ela tem uma outra perspectiva. Por isso que a gente trabalha primeiro no corpo, que é onde ela vivencia, está no processo de maturação, amadurecimento neurológico. E esse slide à direita, quando fala do numeral 1, a professora ela vai criar esse ambiente de contar a história do sol. A criança ela vai observar que existe um sol primeiro na natureza, para depois ela observar no seu corpo o que ela tem, um nariz, uma boca, para depois ir para a caixa de areia e depois a escrita é a última parte, o símbolo numérico, né? Então, só para mostrar para vocês, assim, tem muitos educadores, talvez outros tenham interesse no ensino fundamental, mas a base, eu trabalhei, o último relato assim curtinho, eu trabalhei como LFT num orfanato, eu fui mãe social de 12, 15 crianças, depois fui indo e terminei como professora, encerrei como professora da pós-graduação, e eu observei que tudo está nessa base, é como uma casa. Se você não fizer essa base boa, a parede não vai sustentar o telhado e vai desabar em alguma fase do desenvolvimento. Por isso que essa base é importante. E queria, não apresse o rio, ele corre sozinho. Para mim é um mantra esse livro. Tá? Daí vocês decidem se a gente para, eu faço aquele a homenagem a Gurukul, né? E porque talvez muitas perguntas vão estar estariam nas exposições posteriores, né? Sim, estou vendo aqui o chat. E tá unânime, assim, o pessoal tá sugerindo de parar agora, né? Tem gente que vai sair daqui 10 minutos, mas nós gostaríamos muito de continuar te ouvindo sem apressar o rio. Tá bom. Porque esse tema é bem interessante, daria um curso, né? Sei lá, de um dia inteiro a gente ficar te ouvindo aí, para aprofundar cada ponto, né? Normalmente são vivências de fim de semana ou de um dia inteiro, tal, né? E se for adentrar mais, é muito profundo. Eu só quis simplificar. Então, a gente poderia ir para uma parte mais espiritual, que seria... tem uma pessoa muito especial que cantou para a gente, porque é uma homenagem, é Baba que compôs, que a gente está aqui por causa de Baba, e eu me inspirei totalmente em todos os textos de Baba e a gente leva para a prática, né, que é possível. E então eu convido a todos a gente cantar, escutar o último Prabhat Sangeet que Baba deixou, 5018, que foi sobre Gurukul, de ter em todos os lugares, como aqui em Ananda Kirtana, em Ananda Dakshina, todos os lugares, em Araruama, de ter um Ananda Marga Gurukul, um centro de pesquisa, ensino e serviço, que tenha Tantra, Neomanismo e Praut. Podemos ir para esse... Podemos. A Triveni está despedindo aqui. Namaskar, mana, querida, muito obrigada pela palestra maravilhosa. Tem que sair de beijos. Beijo. Então é porque 18 horas, então a gente canta e se despede. Tem um programa Raua, tem muita coisa acontecendo, né? Então podemos ir para o último do Prabhat Sangeet e a gente encerraria nesse sentido. É porque tudo exige uma explanação, né? Realmente. As perguntas eu posso respondendo no decorrer da semana.
Eu acho que a gente pode deixar combinado para o sábado que vem, será? Pode. Você pode? Pode. Mesmo horário? Mesmo horário, daí a gente já entra dando continuidade, tá? Daí... Isso. Beleza, vou colocar aqui o áudio. Tá, tu pode colocar a letra também? Esse, Então, vocês estão lendo e vão escutar na linda voz da Sutapa que gravou pra gente, para esse encontro, tá? E que a gente formou essa mandala. E quem quiser, saindo após, eu deixaria meu grande namaskar após essa música, essa linda canção, que são canções do alvorecer. Amra gore nobu gurukul, Amra gore nobu gurukul, Gyanera loke rangiye dobo, Gyanera loke rangiye dobo, Protiti kuriful, gore nobu gurukul, Protiti kuriful, gore nobu gurukul, Amra gore nobu gurukul, Amra gore nobu gurukul. Kehonata ki bedure, bajabo protiti tare. Titare badhiba pritiri dore emone hare atul badhibo pritiri dore emone hare atul gore nobu gurukul, gore nobu gurukul, Amra gore nobu gurukul, Amra gore nobu gurukul, Gyanera loke rangiye dobo, Gyanera loke rangiye dobo, Protiti kuriful, gore nobu gurukul, Protiti kuriful, gore nobu gurukul, Amra gore nobu gurukul, Amra gore nobu gurukul. Kehonata ki be piche, telina kare o niche. Viraje monumaje dodul shobeati o viraje monemaje dodul gore nobu gurukul, gore nobu gurukul, Amra gore nobu gurukul, Amra gore nobu gurukul.
Então a gente se despede dessa forma, né? Homenageando Baba, que criou toda essa educação neohumanista, que veio fazer esse diferencial nesse planeta Terra, e que nós possamos assumir essa responsabilidade de mudança, tanto aqueles que se dedicam tanto ao neohumanismo, para cada um de nós tem uma missão nessa Terra. Então, devido ao tempo que a gente está nesses momentos de ensaio, né? Quem está coordenando pode me coordenar aqui. O que a gente faz, assim, então. Então, Soma, muito obrigado mesmo pela apresentação. Foi muito linda, assim. Fiquei com o coração bastante aquecido e com esse material lindo e a forma de apresentação, né, expressando bem assim o espírito mesmo do neohumanismo. Então, muito obrigado a você e a todo mundo que participou. A gente deixou marcado, então, para o sábado que vem, às 16h30, né? Acho que é um horário bom para todos. E aí a Soma pode dar continuidade até o final dos slides. E a gente tem o tempo de perguntas, né? E de interações aí. Isso. Porque daí eu vou falar um pouquinho mais das camadas da mente. Já comecei a falar do corpo físico. A primeira, que são as percepções, os sentidos. E isso pode ser na idade adulta, qualquer idade, né? Que eu vejo que a Shubhadra, ela está com foco bem na educação também de adultos, né? Então, a educação neohumanista, eu estou mostrando essa perspectiva infantil, que é a base, e depois a gente vai ampliando, né? Tá? E a Sucheta, no próximo encontro, ela vai ter uma, eu digo assim, nós estamos em parceria, a gente vai fazer um trabalho juntos, ela vai exemplificar mais o ritmo diário, tá? Então, a gente combina assim, então a partir do outro encontro a gente disponibiliza os materiais e quem quiser perguntando, estando dentro da minha capacidade, eu vou respondendo e a gente vai pesquisando junto e construindo juntos. Então, profunda gratidão pela oportunidade, o Baba está me dando, assim, de poder compartilhar com vocês, que eu estava me sentindo um tanto só, pesquisando, estudando e tendo mais mentes, mais corações juntos, a gente vai crescer e aplicar e ampliar esse conhecimento e fazer formações com os professores, tá? E crescer como ser humano, principalmente. Então, meu carinho imenso por todos vocês e eu desejo um feliz Hawa. O feliz tem tanta coisa linda acontecendo, tá bom? Então, profunda gratidão. Desculpa que eu não organizei tanto tempo assim, mas a gente está caminhando. E muita gratidão por Akash, todas as pessoas que estiveram envolvidas. Baba Mitra me ajudou muito, nos ajudou, Suchetana, Parashanti, cada um contribuindo de uma forma, de outra, assim, me ajudando ali para a gente construir juntos, tá bom? Então, namaskar. Namaskar. Obrigada a todos, a Caixa, todo mundo. Beijo para vocês aí. Beijo. Parampita Babaki Jai. Já. Jai.